Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à série Passo a Passo do Função Autonômica. Aqui nós discutimos a sua jornada para entender como transformar o sistema nervoso autônomo em uma ferramenta para você entender o seu paciente. Eu sou Felipe Amatuzzi, fisioterapeuta, professor, osteopata e PhD. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a anatomia do parasimpático sacral e algumas relações importantes dessa região. E a gente começa falando que o parasimpático sacral ele tem algumas características interessantes. Primeira coisa, que ele fica em níveis medulares. E como ele fica em níveis medulares, a gente vai ter sempre uma dúvida que é muito comum dos alunos, tá? Bom, que dúvida é essa? A primeira coisa é a seguinte: a gente tem uma relação que ela é associada, vamos dizer assim, a, a medula mesmo. Então, só para a gente repassar aqui algumas coisas. Então, a gente vai falar, esse é o passo a passo número 8, tá? Nós vamos falar do parasimpático sacral, tá? E uma das dúvidas que é bem comum dos alunos é a seguinte: a gente normalmente vai ter a medula até L2 anatomicamente. Então, é como se a gente tivesse aqui, por exemplo, né? A gente vai ter as vértebras lombares, assim, L1, L2, L3, 4, 5. Deixar elas um pouquinho maiores assim, tá? E aqui nós vamos ter o sacro, alguma coisa assim, com a pelve do lado de cá. Muito bem, alguma coisa nesse contexto. Aí a gente tem os processos. Aqui os pedículos recortados. Muito bem. Então é como se a medula viesse só até L2 via de regra. Ela vem até aqui. Ó. Então, vamos dizer aqui ó, que a medula veio até aqui. E para repassar, medula, aquela coisinha lá, né? Que a gente já fez vários dos desenhos aqui. E tem aquela haste lateral, ó, que a gente comentou muito já com vocês. Tudo bem? Então, o que acontece? Quando eu tenho um nível passando, por exemplo, por L4, por L5, etc., ele vai sair desta região e passar aqui, ó. Passa dessa região e vem aqui. Ó. Passa dessa região e vem aqui. Ó. E assim sucessivamente, ó. Aqui passando pelo primeiro forame sacral, ó. Segundo, terceiro, quarto. Então ele vai descendo aqui, ó. Olha lá. Desce de novo, ó. Desce de novo. Então, essas relações, elas acabam sendo as relações importantes para formar o que a gente chama dessa estrutura final aqui, ó, que é a cauda equina. Tá? A cauda equina. Então, uma das coisas que os alunos têm dúvida é isso. Professor, o parasimpático é sacral, mas assim, não tem uma medula lá no sacro, é a cauda equina. Como é que é feito isso? Isso é feito mais ou menos assim, ó. Se a gente enxergar com mais detalhes isso, é como se a medula, que vem até L2 aqui, estou fazendo um desenho mais aumentado aqui. É como se eu tivesse o nível de L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3 e S4. Isso aqui lá na medula. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Sacro. 1, 2, 3 e 4. Tá? Vamos dizer que está alguma coisa assim. Vou aproximar um pouco mais aqui. Pronto. Então, está alguma coisa nesse sentido. Então, veja o que acontece.
É como se eu pegasse aqui, ó, o nível de L1 lá, baixasse um pouquinho, passasse e ele saísse. O de L2, ele baixa um pouquinho mais e passa. O de L3, ele baixa um pouquinho mais e passa. O de L4, ele tem que baixar mais. O de L5, ele acaba baixando mais. O de S1, ele tem que ir lá embaixo baixar. O de S2, mais baixo. 3 e o 4. E aqui, nessa região, ainda tem coluna. Então, aqui ele fica alguma coisa, como a gente mostrou aqui, ó. Então, não é que ele não tem o nível, ele tem o nível medular, só que anatomicamente, ele normalmente termina como se essa vértebra fosse aqui, assim, ó. Desenhar ela pela frente. É como se essa vértebra zona aqui, ó. Tá? Por trás. Tem outra vértebra aqui, ó. Aqui o disco. Tá? Vamos lá. É como se essa vértebra aqui, ó, fosse L2. Então, normalmente, o nível metamérico ele vai até L2 só. Mas ele continua. E aí, resta uma segunda dúvida a partir daqui, que também é muito comum dos alunos que eles costumam fazer. Professor, se vai até L2 o nível, então sempre eu preciso mexer até L2 só, L3, L4, L5, eles não vão pegar níveis autonômicos que eu preciso trabalhar? Não, não funciona assim, meu queridão. Vamos mostrar como é que funciona isso no passo a passo aqui, ó. Então, repassando, ó. O participante sacral vem até L2. Vou marcar aqui, ó. Anatomicamente, ele vem até aqui, ó. Só que o nervo dele continua. Vai passando, ó. Igual tá no esquema aqui. O que eu mostrei para vocês também? Que à medida que vai descendo aqui, esses níveis medulares, eles vão ficando mais assim, achatadinhos, menorzinhos, então ele não fica no tamanho de cada nível da coluna. Então a tendência é que a raiz nervosa vá descendo. Então até L2 eu vou ter essa proporção de níveis. E a pergunta básica que os alunos fazem é assim, então, para eu regular o sistema autônomo, eu vou até L2 só? Não, não funciona assim. Isso, às vezes, é um viés anatômico. Se eu entendo só essa anatomia aqui, ó, eu basicamente viria aqui, mexeria para cá. Essas vértebras não teriam relação. E não acontece assim. Vamos mostrar um pouquinho como ocorre. Ele ocorre alguma coisa assim, ó. Eu tenho aqui a medula, ó. Então vamos lá. Aqui corno anterior, a haste lateral medular aqui, ó. E algo que vai descendo assim. Então eu tenho, vamos dizer, este nível, eu vou ter esse mesmo desenho neste nível, neste nível, neste nível, e assim sucessivamente, ó. Meio que seguindo esse padrão. Então é como se eu tivesse que colocar a cada metâmero desse aqui um desenho desse, ó. Vamos colocar aqui só para não confundir, ó. Substância cinzenta, ó. Aqui, como se cada um deles tivesse um dele, ó. Até esse aqui virar a caldequina. Então, lembra que a gente comentou que você tem um corno posterior e um corno anterior. Essas duas coisas se juntam
né? E aqui vai formar a raiz do nervo, tá? Aqui vai formar o nervo, ok? Então, aqui é a raiz posterior e aqui é a raiz anterior. Então, o que vai acontecer? Para cada um desse aqui, ó, posterior e anterior, nós vamos ter um nervo saindo. Então, esse nervo ele pode sair reto na direção aqui da medula, do nível medular, igual tá a caneta, ele sai reto aqui. Mas ele pode se juntar, por exemplo, ele pode se juntar aqui, corno posterior, corno anterior, e sair aqui embaixo. Vamos lá, juntou, ele saiu aqui embaixo. Aqui, ó. Olha lá. Ele desce os níveis e sai. Esse outro próximo aqui, ó, um desenho em vermelho. Tem um corno aqui, posterior, raiz anterior. Desceu, ó, saiu nesse nível aqui embaixo. E assim sucessivamente. Esse próximo aqui, vamos lá, deixa de preguiça. Desenha tudo. Mais um aqui, ó. Ele vem e sai mais um nível abaixo. Ó. Mais um, desenha da cor da caneta aqui normal. Ó, desenhando, sai mais baixo. Então, o que começa a ter? Eu começo a ter níveis da coluna que não são os níveis medulares. Agora, o que acontece? Se eu vou mexer em um nervo, por exemplo, deste nível aqui, ó, vamos supor aqui, eu tenho uma vértebra. Tem uma vértebra. E aqui eu tenho outra vértebra. Vamos supor alguma coisa assim. Tá? Ficou um pouco assim, porque cada um tinha que estar passando por um nível. Então, esse aqui tinha que ter outra vértebra para cá. Assim. Então, esse azul passando aqui, esse vermelho passando aqui, esse laranja passando aqui, esse outro azul passando lá embaixo. Tá? Mas, ignorando um pouco essa parte aqui, ó, seria alguma coisa assim. Ó, esse nível está passando aqui embaixo. Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenho aqui o processo espinhoso e aqui eu tenho um músculo. Ó. Assim, um músculo assim, um músculo assim. Ó. Tem um músculo que recobre o cor de cima. Ó. Tá? Eu tenho uma série de músculos aqui. Ó. Okay? Com essa série de músculos, o que acontece? Esses músculos aqui é que normalmente eles vão fixar as disfunções. E esses músculos aqui, eles são inervados por um ramo que sai lá daquela raiz. Lá. O ramo lá da raiz. Ou seja, se este camarada aqui, ele é inervado por um segmento que está lá em cima, então quando ele fixa a disfunção, é por conta de um problema nesse metâmero, e não no metâmero anatômico dele. Tá? Então, de novo, eu tenho um metâmero, vamos dizer, de L3. O metâmero de L3, ele não está no nível de L3, ele vai estar anatomicamente no nível de L2. Porque está acima, né? O de L3 aqui, ó,
o metâmero dele não vai estar em L3, ele vai estar em L2 ou L1, não importa. Mas, se eu manipular a vértebra de L3, a resposta ela é dada no metâmero de L3. Ou seja, se eu manipular L3, a resposta fisiológica ela é no metâmero de L3. Então, isto aqui é uma dúvida muito frequente que os alunos costumam ter. Então, a primeira ideia desse passo a passo de hoje é mostrar um pouco dessa primeira relação, que ela não deve ser confundida, tá? Não deve ser confundida. Então, já vamos para o nosso segundo esquema de hoje, passo a passo número 8, eu estou colocando aqui. Deixa eu puxar esse negócio para cá. Vamos lá. Seguindo. Então, a gente está falando do parasimpático sacral. E aí, o que acontece? O parasimpático sacral, gente, ele vai ter uma característica interessante, que ele tem, primeiro, uma relação associada à eliminação, vamos dizer assim. Eliminação. Então, vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, se eu pensar na anatomia dele, como é que ele acaba fazendo a sua relação corpórea, é algo mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui o corpo, o tronco, vamos dizer assim, aqui o gradil costal e aqui a pelve, tá? Nós vamos ter alguma coisa aqui como o intestino, fazendo alguma coisa assim, ó. Cólon ascendente, sigmoide, ou cólon transverso, sigmoide, perdão, descendente, estou viajando aqui, sigmoide e reto. Pronto. Então, repassando, seco, ascendente, transverso, descendente, sigmoide e o reto. Muito bem. Então, o que acontece é o seguinte, normalmente, o nervo vago, ele vem descendo e inerva essa região aqui, ó. Essa primeira área do intestino grosso, ó. E por que ele acaba inervando essa área? Justamente essa ideia que a gente quer passar sobre de eliminação com vocês. Tá? Muito bem. Então, por que ele acaba fazendo isso? Porque essa porção do intestino grosso, ela acaba sendo ainda uma porção muito de absorção. Então, ele tem como se fosse assim uma característica mais fisiológica, mais ainda de retenção de nutrientes e muito menos de eliminação. Agora, se a gente pensar em uma situação aqui, ó. Está aqui. Tá muito boa essas canetas. Olha essa aqui. Olha só. Se eu pensar numa situação de eliminação, ó, eu vou ter os ilíacos aqui, tá? E aqui pontilhadinho, vou desenhar o sacro. Sacro e o cóccix. Pronto. Se eu pensar numa situação de eliminação, o que normalmente ocorre? O plexo vem aqui do sacro, ó, e aí ele vai basicamente aqui fazer a inervação dessa região, ó. Então ele acaba subindo aqui e fazendo essa inervação. Então, toda essa porção final aqui, ó,
metade do cólon transverso. Alguns autores falam 2/3. O cólon descendente, o sigmoide, reto e ânus, ele tem uma inervação sacral. Porque normalmente isso está associado com eliminação. E aqui nós estamos falando das fezes. É isso que está acontecendo aqui, tá? Do conteúdo das fezes, né? Mas eu posso também associar isso aqui, por exemplo, com a bexiga. A bexiga vai estar aqui na frente, por exemplo. Bexiga e aqui a uretra. A bexiga também vai ter inervação parasimpática sacral. E a bexiga normalmente também ela acaba tendo uma função de eliminação. Olha aí. Então ele também vai ter esse parasimpático associado ao sacro. E se a gente pensar aqui, ó, vamos fazer um desenho melhor para cá. Eu vou ter assim, ó, pelve, sacro, pelve. Então, vamos lá. Vou desenhar alguma coisa assim. Aqui. Pronto. Muito bem. Eu vou ter aqui, ó, sacro com a lombar. Tá bom o desenho. Vamos falar o oposto. Tudo bem. Sacro, 2, 3, 4, colamos sacrais aqui de frente, etc. Tá? Aqui, vamos lá. Tentar dar uma melhoradinha. Só piorou. Tá, tem uma pelve maluca aqui, tá bom? Então, é o seguinte. A gente tem uma divisão interessante aqui, ó. A gente vai ter algo que a gente chama de pelve maior, que vai ser a pelve justamente nesta porção aqui. E uma coisa que a gente chama de pelve menor, que é justamente essa área mais baixa aqui, ó. Então, normalmente os órgãos da pelve maior, eles estão associados mais ao vago, vem de cima. E o da pelve menor, ao parasimpático sacral, porque é até mais fácil de a inervação dele sair daqui e vir para cá, ó. Olha lá. É mais fácil. E aí as funções básicas deles, elas estão associadas muito a esse fator de eliminação. Agora, como o intestino descendente aqui, ó, sigmoide, e segue essa região, ó, então esses nervos conseguem vir junto com ele e acompanhar até a metade lá do cólon transverso. Então, apesar de ele ser, na maior parte do tempo, ser um parasimpático de eliminação e da pelve menor, que é essa porção de baixo, ele também consegue adentrar um pouco a pelve maior e pegar até metade do intestino, metade do cólon transverso, do intestino grosso. Então, dessa região para frente, a maior função do intestino é a eliminação mesmo. Aqui. Tá? Aí vai ter bexiga, que vai ser inervado por essa região também. Bexiga aqui na frente. Tá? E, no caso das mulheres, o útero aqui, ó, entre essas duas porções. O útero e os ovários. Então, tudo isso ele acaba sendo inervado pelo parasimpático sacral. Então,
dentro lá da medula, o parasimpático sacral, ele tem uma função muito grande relacionada à eliminação. Se ele tem uma parte de eliminação, ele também é responsável um pouco, né, o contraponto dele, que seria o simpático, pela continência. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o sistema nervoso autônomo nessa área ele tem uma responsabilidade tanto de fazer a continência da urina e a fecal, ou seja, não deixar que o indivíduo perca urina ou perca fezes, né? Então, o balanço disso, desses dois sistemas, o equilíbrio entre eles, é que de fato vai dar essa relação, né? Então, aí a gente vai ter lá na área sacral, lá do sacro, volta para cá, vem para cá. A gente vai pegar lá a medula, de novo, do nosso primeiro desenho lá. Então, aqui, ó. Vamos supor que essa parte aqui seja a medula sacral. Mais para cá. Medula sacral. Pronto. Cadê os trem? Tá aqui. Medula sacral. Aí eu vou ter a medula sacral 1, 2, 3 e 4. Então, a gente vai ter ramos que pegam S1 e S2 e ramos que pegam S3 e S4. Então, ele acaba saindo daqui, digamos assim, nervos, tá? Que aí o nervo, no caso, quando ele se juntar, né? 1, 2, 3, 4, ele vai formar o nervo esplânico sacral ou pélvico, né? Aqui, nervo esplânico sacral pélvico, que ele vai ser o parasimpático local. Então aqui, ó, nós vamos ter ramos tanto ramos que vão servir para a defecação, porque o estímulo é parasimpático, e vamos também ter neurônios que vão ser da parte urinária, porque isso aqui é o parasimpático. O controle da defecação ele tem que ser dado na medula lombar, que ele vai ser o simpático dele. Tanto a defecação quanto da parte urinária. Depois vale um passo a passo explicando isso dos órgãos. Aqui é só para vocês terem uma noção de como começa a funcionar a coisa. Ou seja, se eu tenho problemas de defecação ou urinário, isso pode ter uma relação com o simpático e o parasimpático local aqui. Tanto é que, em vários casos, dentro da fisioterapia mesmo, das incontinências urinárias, fecais, etc., o que normalmente os físios, as fisioterapeutas fazem? Elas vêm aqui nessa medula sacra e colocam o eletrodo. Aqui, ó. E liga lá na eletroestimulação. E essa eletroestimulação aqui, ó, ela vai modulando a ação desse nervo sobre o órgão. E é bem interessante isso aí, né? Porque isso começa a ser, digamos assim, o que a gente chama de uma neuromodulação autonômica. E isso feito pela fisioterapia convencionalíssima. Quer dizer, não tem nada de muito assim, que é o osteopata que faz, etc. Não. Isso aqui é muito bem
estudado dentro dessa área da urogineco hoje em dia. Então, o parasimpático sacral ele tem uma relação muito grande com a eliminação, com continência, então ele faz essa relação. Existe um quê anatômico dele, aqui, né? Então, esse quê anatômico dele, ele explica um pouco dessa separação, né? Então, por isso que essa área aqui é importante. E isso aqui é o peritônio, para quem não conhece, tá? É o peritônio, aqui vai estar o intestino, aqui assim, ó. O intestino, aqui começaria o intestino grosso, ele vai lá para trás, tá? Área pélvica menor, baixa, basicamente a inervação desses camaradas aqui, tá? E aí, para finalizar, ainda tem uma segunda função que seria uma função mais relacionada aos órgãos sexuais, tá? Porque o parasimpático sacral, ele é responsável também pela manutenção da ereção. Então, ele tem uma coisa bem diferente, porque normalmente os vasos sanguíneos, eles estão associados com o sistema simpático. Então, mais ativação simpática ou menos ativação simpática vai fazer, via de regra, a artéria dilatar e a artéria contrair, né? Tem inúmeros outros mecanismos nos vasos que também permitem isso, mas a gente vai comentar isso em outra oportunidade. Mas o fato é que quando você tem uma ativação parasimpática dos vasos, tanto peniano quanto clitoriano, você tem uma ereção, né? Então, a ereção ela acaba sendo atuada por um parasimpático no vaso, fazendo com que o vaso dilate. E aí uma coisa bem interessante, porque, via de regra, no ato sexual, você tem que manter esse parasimpático sacral mais ativado, para que você mantenha a ereção, tanto homem quanto mulher, isso que não importa muito, tá? E associado a esse aumento do parasimpático, eu também tenho um aumento do simpático corporal. Então, nós vamos ter um aumento do simpático corporal, porque não deixa de ser uma certa atividade física que você faz, mais o aumento do parasimpático local. Então, você tem muita ativação autonômica durante o processo do ato sexual. E quando tem a parte do orgasmo, etc., você tem um segundo aumento, e aí é do simpático sacral, né, associado aqui. E aí você tem tanto aumento do parasimpático sacral, o aumento do simpático corporal, o aumento do simpático sacral, e aí ao final da ereção, tudo isso baixa e você tem o aumento do parasimpático vagal. E aí que vem aquela sensação de relaxamento que se tem, né, após o ato sexual. E aí, isso começa a, de fato, dar uma noção de como funciona essa fisiologia. E aqui, quando a gente começa a entender esses aspectos, a gente começa a entender o quanto, né, o sistema nervoso autônomo influencia em relação ao ato sexual em si e o quanto que ele influencia em relação a problemas de eliminação, constipação ou problemas urinários, e das suas questões de continência, né? De você conseguir prender a urina e de você também conseguir prender as fezes, né? Você conseguir ter essa função feita de maneira adequada. Então, gente, a ideia era comentar alguma coisa a respeito do parasimpático sacral, um pouco do funcionamento dele, um pouquinho de como que acaba sendo aí essas relações. E toda vez que a gente acaba fazendo esse passo a passo, nós acabamos tendo outras ideias do que fazer e tudo mais.
E nós estamos no número 8. A ideia é que a gente faça toda semana solte o videozinho do passo a passo, então acompanhem, anotem, tirem as dúvidas, comentem no canal. Se inscreva, chame os amigos, toca o sininho, faz o like, essas coisas todas aí que todo mundo acaba pedindo, né? E faça se você achar de fato que você tem aproveitado e tem aprendido as coisas aqui, né? Então, a ideia era comentar um pouco mais sobre esse parasimpático sacral nesse nosso episódio 8. E aqui eu vou finalizando o conteúdo de hoje da série do Passo a Passo do Projeto Professor Autonômico. Eu sou Felipe Amatuzzi, fisioterapeuta, osteopata, professor e PhD. E aqui nós vamos discutir sempre essa sua jornada de como transformar o sistema nervoso autônomo nessa ferramenta para entender o paciente. E a gente se vê no nosso próximo episódio.